Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Qual seria o objetivo ou a necessidade do Senhor Jesus enviar essa mensagem hoje para a sua vida? O objetivo é enviar essa mensagem para que você se conscientize. Para que você se conscientize de que o evangelho que está sendo pregado para você por aí nas denominações está misturado, deturpado e pervertido. E esse evangelho sendo pregado para você dessa forma só te prejudica. Só faz com que a sua vida seja arrastada para o erro, para que você fique envolvido e enredado em práticas erradas, práticas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum, que nenhum daqueles que estão nele estejam praticando de forma deliberada, de propósito. Não, ele não quer isso. Ele não quer que isso aconteça nem com você, nem comigo, nem com nenhum de nossos outros irmãos. Ou seja, ele não quer que isso aconteça com a igreja de modo geral. Então, aqueles que estão em Cristo hoje, aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, têm que dar ouvidos a essa mensagem aqui, que vem da parte dele, para cada um de nós hoje. Para que, quando lermos essa mensagem, possamos fazer imediatamente na hora o que ela está pedindo, que é voltarmos para o evangelho genuíno. E essa decisão tem que ser uma decisão firme, uma decisão que nunca pode mudar, uma decisão certa, uma decisão aprovada, uma decisão que tem que partir de nós mesmos. Nós é que temos que fazer isso hoje, porque tanto para você, quanto para mim, e quanto para todos os nossos outros irmãos, não dá mais para ficarmos tolerando quem vem pregando o evangelho misturado do padre pervertido, que só está pervertendo a nossa consciência e a nossa fé, nos desviando da verdade. É isso que está acontecendo. As más consequências de se ficar envolvido por este evangelho misturado do padre pervertido são essas. E isso nos afeta, nos prejudica. Esse evangelho misturado do padre pervertido está agindo em nossas vidas como um fermento para nos apodrecer, para nos fazer morrer, para perdermos a nossa fé, para nos desviar da verdade. Então, esse fermento em nossas vidas, que se chama evangelho misturado do padre pervertido, não pode continuar mais. Tem que ser expelido, tem que ser jogado fora. Nós temos que retirar isso de nossas vidas para sempre. E a melhor maneira, ou melhor ainda, a única maneira de fazermos isso é sairmos desses templos construídos por mãos humanas, que hoje são denominações. Sairmos desse fogo, fugirmos, escaparmos desse fogo que se chama evangelho misturado do padre pervertido. E voltarmos para o Senhor Jesus e para o seu evangelho genuíno, segundo essa mensagem aqui. Está nos dizendo hoje de forma muito bem clara e simples. Meus irmãos, chegou a hora de todos nós, de forma unânime, fazermos isso para o nosso próprio bem. Porque se continuarmos onde estamos, se continuarmos em denominações, consentindo, sendo cúmplices e coniventes nesse evangelho misturado do padre pervertido, as consequências para nós serão as piores possíveis. Porque está escrito que aqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é a sentença para aqueles que estão hoje obedecendo a outro evangelho, que é o evangelho pervertido, misturado e deturpado, que está sendo pregado por aí nas denominações. E muitas pessoas estão se deixando levar por esse evangelho, estão tolerando esse evangelho. É terrível, é um absurdo que isso esteja acontecendo. É um absurdo que aqueles
que tem as Escrituras, onde tem muitas coisas escritas que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, onde existem as epístolas dos apóstolos nos alertando sobre o evangelho misturado para o pervertido, para não participarmos disso, mas para sairmos, para ficarmos no evangelho que o Senhor Jesus pregou, que é o evangelho genuíno. Porque está escrito que mesmo se viesse um anjo vindo do céu pregando um outro evangelho que fosse além daquele evangelho que Paulo pregou ali na Galácia, por exemplo, o pessoal tinha que dizer, os crentes, os irmãos que se converteram na Galácia, tinham que dizer para esse outro evangelho pervertido, anátema. Tinham que dizer para esse evangelho anátema. Mas hoje, infelizmente, muitos já não estão dizendo anátema, estão dizendo amém. Eu quero esse evangelho misturado para o pervertido, eu quero me envolver com ele, eu quero tolerar ele. Muitos dizem isso. Muitos estão consentindo com isso. Isso é um erro fatal. É um erro fatal e tem que acabar. Tem que acabar mesmo. E para acabar, meus irmãos, é hora de nós voltarmos para o evangelho genuíno, que é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Esse é o evangelho que ele concorda. Esse é o evangelho que ele concorda que nós estejamos praticando, pregando, vivendo, se esforçando para entrar nesse evangelho. É isso que ele quer. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas, para acabar com essa sujeira, com essa coisa nojenta, nociva, que está afetando e contaminando a vida de muitos, levando essas pessoas para a fascinação das riquezas, para o amor do dinheiro, para a prosperidade financeira, para ensinos enganadores, para o cristianismo, para os templos construídos por mãos humanas, para o dízimo, para o sábado e para muitas outras práticas pervertidas que vêm sendo faladas por homens pervertidos, que hoje podemos ver que são pastores, bispos e apóstolos, que estão por aí nas denominações, que eles institucionalizaram com o CNPJ, para que eles ali possam exercer a primazia, o domínio sobre o povo, que se torna massa de manobra na mão deles. Que se torna massa de manobra na mão deles. É isso que está acontecendo. E é dessas coisas, é dessas porcarias, dessas coisas que se constituem em lixo, que o Senhor Jesus quer nos livrar, quer nos salvar, quer nos resgatar disso aí. Mas para que isso possa acontecer, cada um de nós hoje tem que tomar a decisão de querer que Ele faça isso em nossas vidas. De querer que Ele nos retire desse lugar. Temos que sair após Ele, meus irmãos, fora dessas denominações, porque Ele mesmo já está de fora. Ele não entra nessas denominações, nesses templos construídos por mãos humanas, onde todas essas coisas erradas estão acontecendo. Ele não entra, ele não participa disso. Ele não compactua em tempo algum. Por isso, você, eu e os nossos outros irmãos, temos que sair após Ele, para ficarmos junto com Ele lá fora. Ficarmos com Ele. Ficarmos na verdade dEle, no Evangelho dEle, na graça dEle, na sã doutrina dEle, com Ele. Ele é o nosso pão, do qual nós temos que nos alimentar. Nós temos que nos alimentar da carne de Jesus, espiritualmente falando. Temos que beber o sangue do Senhor Jesus, espiritualmente falando. É isso que vai nos fazer ter a vida eterna, como Ele mesmo disse. Se queremos que isso aconteça em nossas vidas, temos que fazer isso hoje, meus irmãos. Não dá mais para esperar, é urgente. Tem que ser feito isso hoje. Então, hoje, que nós possamos tomar essa decisão de nos desligarmos e sairmos para fora dessas coisas aí, como está escrito, saiamos, pois a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós temos que levar esse vitupério para sempre. Meus irmãos,
porque ele já está de fora disso aí. Já está de fora do arraial. O arraial que ele está se referindo é Jerusalém, onde existia lá o templo de Herodes, onde existia lá o sistema religioso, comandado pelos fariseus, escribas, saduceus e outros. É desse sistema religioso que hoje se tornou em denominações, em templos construídos por mãos humanas, que nós devemos sair para fora, para sempre, para nunca mais voltar, mas para ficarmos com o Senhor Jesus, firmes e alicerçados nele, que é a pedra angular de nossa vida, para que possamos manter os nossos olhos fixos nele até o fim, olhando firmemente para ele. Porque ele é o pastor e bispo de nossas almas, a quem nós nos convertemos. Ele é o nosso guia até a morte. Ele é o nosso mestre, o nosso apóstolo. O apóstolo da nossa confissão é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, temos que viver em torno da centralidade de Cristo. E para que isso aconteça de fato e de verdade, temos que sair dessas denominações. Chega, acabou. Vamos voltar a ser igreja do Senhor Jesus. A mesma igreja que ele edificou sobre ele mesmo. Porque ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós temos que estar edificados nele para sempre. Ele diz que edificou a sua igreja sobre esta pedra. Esta pedra é o Cristo, o Filho de Deus vivo. É ele mesmo. Então vamos ficar edificados nele, alicerçados nele, firmes até o fim. Para que nada, nem o vento, nem enchente, nem chuva, possa nos derrubar de nossa própria firmeza. Nada pode nos fazer cair de nossa própria firmeza em Cristo Jesus. Então que seja assim, meus irmãos, em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem séria e importante, que vai falar sobre o Novo Testamento. Sim, meus irmãos, a mensagem que eu vou ler daqui a pouco vai falar sobre o Novo Testamento, porque existe um Novo Testamento. Esse testamento já foi feito. E quando esse Novo Testamento foi feito, ele tornou antiquado e envelhecido o Velho Testamento. E aquilo, como diz a Escritura, que se torna dessa forma, envelhecido, está prestes a desaparecer. E já desapareceu, meus irmãos. O Velho Testamento já desapareceu. O que está em vigor hoje é a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento em Cristo Jesus. Porque ele mesmo disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, meus irmãos, a nova aliança foi sancionada pelo derramado sangue do Senhor Jesus na cruz. É assim que está escrito, em vários textos. É só você ler as Escrituras que você vai ver a respeito disso. E esses textos que estão nas Escrituras, para te conscientizar da nova aliança, você tem que ler, para estar inteirado da nova aliança. De tudo aquilo que a nova aliança te trouxe de benefício, te trouxe de resultado práticos para a sua vida. Resultados eternos, resultados que vão te aperfeiçoar cada vez mais. Então, você tem que estar inteirado da nova aliança. Esqueça a antiga aliança. Não queira mais isso. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão da antiga aliança. Chega, acabou. Esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Já está escrito isso que acabou. Então, você tem que viver agora na nova aliança. E viver todos os benefícios que ela pode produzir em sua vida. Todos os bons resultados que ela pode produzir em sua vida tem que acontecer. Mas para que isso possa acontecer em sua vida, você tem que estar totalmente inteirado da nova aliança, aprofundado nela. Você tem que estar estabelecido nessa nova aliança para sempre. Porque ela foi instituída com base em superiores promessas que a antiga aliança não tinha. Mas essa nova aliança, que foi instituída com base em superiores promessas,
tem essas promessas para a sua vida. Tem promessas para a sua vida. Então você tem que estar totalmente conscientizado disso. Você tem que conhecer tudo isso para que essa nova aliança cause algum efeito, alguma mudança em sua vida. Então, que você possa fazer isso, para que você possa conhecer a nova aliança com tudo que ela tem de benefício para a sua vida. Então, que você possa buscar isso, que você possa querer isso, compreender isso e viver pela nova aliança em Cristo Jesus para sempre. Então, meus irmãos, antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Esse texto que eu vou ler aqui é apenas um de muitos outros que falam sobre a nova aliança. Se você ler, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, você vai se inteirar do que significa a nova aliança. É só você ler que você vai entender isso claramente. Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre a nova aliança, porque pela nova aliança nos foi dado o ministério da nova aliança. Somos ministros da nova aliança, você, eu e os nossos irmãos, ou seja, a igreja de modo geral. Toda a igreja que foi comprada pelo próprio sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança, todas as pessoas, homens e mulheres, que foram compradas por esse bom preço, são ministros da nova aliança. Sim, são ministros da nova aliança para sempre. Então temos que agir fazendo jus a isso. Temos que viver fazendo jus a isso. Então chegou a hora de vivermos dessa forma, como ministros da nova aliança. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o texto está escrito assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, meus irmãos, a nova aliança está em nível de glória, é sobreexcelente em comparação com a antiga aliança. Então, você tem que dar valor à nova aliança e esquecer a antiga aliança. Ela já não presta para nada. Ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. A antiga aliança nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas a nova aliança, sim, tem o objetivo de nos aperfeiçoar,
tem o objetivo de nos conduzir em Cristo. Então, essa nova aliança é aquela a quem nós devemos dar valor e importância, porque ela é relevante para as nossas vidas. Custou o sangue do Senhor Jesus, porque a nova aliança foi sancionada pelo sangue do Senhor Jesus. Então, nós devemos dar valor a isso. Nós devemos participar dessa nova aliança. Nós devemos ser os ministros dessa nova aliança hoje e para sempre. Meus irmãos, nós temos que ser ministros dessa nova aliança. Nós temos que falar dela. Nós temos que fazer ela ser conhecida. Nós temos que viver por ela. Nós temos que participar dessa nova aliança, com tudo o que ela foi, porque ela foi instituída com base em superiores promessas. Então nós temos que viver nessa nova aliança, meus irmãos. Esse texto que eu acabei de ler aqui, da segunda epístola de Paulo aos Romanos, esclarece sobre essa questão, para que não fique nenhuma dúvida sobre o que é antiga aliança e nova aliança. Já esclareceu. É muito claro esse texto. Então, agora que esse texto já tirou a sua dúvida e te colocou certeza e convicção, que você viva por essa certeza e convicção, como ministro da nova aliança, todos os dias, como uma carta viva. Como uma carta viva. Então, você tem que fazer isso agora. Eu, você e os nossos outros irmãos temos que agir assim, como ministros da nova aliança para sempre. Então, meus irmãos, isso foi estabelecido pelo Senhor Jesus. E agora devemos viver dessa forma, pela nova aliança. Porque a nova aliança é uma aliança que foi instituída com base em superiores promessas, para que possamos, assim, estar para sempre em Cristo. Porque Ele é o mediador dessa superior aliança. Ele é o testador dessa superior aliança. Foi pela morte dele, pela morte do testador, que essa nova aliança foi sancionada, para nós sermos ministros dela. Então devemos agora agir com responsabilidade, com eficiência, com seriedade, sendo ministros da nova aliança para sempre. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Então agora, meus irmãos, eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Novo Testamento. E ela começa assim: está escrito, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Meu irmão, a página onde está escrito a frase o Novo Testamento, entre Malaquias e Mateus, deveria estar escrito embaixo de onde o Senhor Jesus disse: está consumado. Porque foi a partir daí, de fato e de verdade, que se iniciou o Novo Testamento, ou Nova Aliança. Sim, com a morte do Senhor Jesus, o Novo Testamento foi confirmado e assim foi instituído com base em superiores promessas. Meu irmão, nessa nova aliança não existe nenhum santuário terrestre para que nós que estamos em Cristo possamos entrar, porque o véu do templo de Herodes se rasgou de alto a baixo e as suas rochas se fenderam. É assim que está escrito. Meu irmão, a nova aliança não tem absolutamente nada a ver com a antiga aliança. Se conscientize disso, porque é assim que está escrito. Leia na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14. Meu irmão, hoje você não tem mais que entregar dízimos, nem guardar o sábado. Os homens não têm mais que se circuncidar e nem cumprir os 10 mandamentos, porque o Senhor Jesus já cumpriu e consumou tudo isso. Sim, foi Ele, como o testador, que cancelou esse escrito de dívida. É assim que está escrito. Leia na Epístola de Paulo aos Colossenses,
capítulo 3, versículo 14. Meu irmão, hoje nós não somos como Moisés e nem como os judeus, porque em Cristo o véu que simboliza a antiga aliança já foi removido pelo Senhor Jesus dos nossos corações, inclusive até dos judeus que se converteram. É assim que está escrito. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 12 ao 18. Meu irmão, a anterior ordenança foi revogada para sempre. É assim que está escrito. Leia na epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 18 e 19. Meu irmão, então não costure de novo para si mesmo o véu que se rasgou. Não reconstrua para si mesmo as rochas do templo que se fenderam. Não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Não anule a graça de Deus e nunca mais saia debaixo da graça e da lei de Cristo. Meu irmão, mantenha o seu coração firme na nova aliança que o Senhor Jesus instituiu, onde só Cristo Jesus poderá purificar a sua consciência de obras mortas, para que você possa então servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas é muito esclarecedora. E ela é uma mensagem simples, para que possamos entender isso de uma vez por todas. Então, agora que já recebemos essa mensagem, podemos entender isso, podemos entender o que significa a nova aliança. Segundo também os textos das Escrituras, que podemos ler, você pode ler a hora que você quiser. Assim como eu já li, todos os nossos outros irmãos também têm que ler, para que todos nós, de forma unânime, estejamos conscientizados do que significa a nova aliança, para sermos ministros dessa nova aliança. Meus irmãos, é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Então devemos viver assim, com seriedade, com responsabilidade, com eficiência, sendo ministros da nova aliança dessa forma. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso, para o nosso próprio bem, porque não podemos ficar misturando a antiga aliança com a nova aliança, porque elas são totalmente opostas entre si. Elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Aquela antiga aliança foi sancionada com sangue de animais, mas a nova aliança foi sancionada pelo sangue do Senhor Jesus. É assim que está escrito. Ele mesmo disse isso, quando disse que este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso, porque essa é uma verdade. Nós devemos concordar com essas santas palavras do Senhor Jesus, que estão escritas nas Escrituras para esse objetivo, para estarmos firmados nela. Porque se tem alguém aí ensinando outra doutrina e não concorda com essas santas palavras do Senhor Jesus que ele falou a respeito da nova aliança no seu sangue, então essa pessoa está errada, está cometendo um erro, um engano, uma mentira. Então não podemos participar disso. O que nós devemos participar é da nova aliança. Meus irmãos, é dessa nova aliança que devemos participar. Nós devemos ser ministros dela para sempre, todos os dias, sem parar. Essa é a vontade do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E agora, o que você vai fazer diante disso? Qual será a sua decisão daqui para frente? Como você vai viver? Já que o Senhor Jesus já falou muitas coisas a respeito disso para a sua vida hoje. Já te esclareceu. Já tirou sua dúvida sobre isso. Te colocou certeza, convicção sobre a nova aliança, para que você fique firmado nela para sempre. O que você vai fazer agora depende de você, da sua escolha, da sua decisão. Então,
Porque quando você chegar naquele dia, quem vai dar conta de si mesmo é você mesmo. Ninguém vai dar conta por você. E nem você vai dar conta por outra pessoa. Não, cada um vai dar conta de si, do seu erro, da sua falha, que foi feita deliberadamente ou não. Mas aquelas que foram feitas deliberadamente, mais culpado você será. E você vai ter que prestar conta disso também. Mas as Escrituras, meus irmãos, que falam em muitos textos sobre a nova aliança, esses textos nas Escrituras, que estão nas Escrituras sobre a nova aliança, é para nos corrigir, é para nos fazer acertar, é para nos fazer andar de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, de acordo com tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar, principalmente no que diz respeito à nova aliança. Então, meus irmãos, hoje nós devemos nos conscientizar disso, para que vivamos de acordo com essas palavras do Senhor Jesus e de acordo com a nova aliança, que foi instituída com base em superiores promessas pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é hora de entendermos isso de uma vez por todas. E eu espero que tudo isso que já foi falado aqui possa conscientizar a sua vida, a minha vida e a vida de todos os nossos outros irmãos, para que possamos estar totalmente conscientizados, para que quando isso acontecer, possamos viver de acordo com a nova aliança do Senhor Jesus, sendo ministros dela para sempre. Então que isso possa acontecer conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.